Temos aí mais um início de semana, mais um dia para a gente ficar de olho no que está acontecendo com o mercado. Hoje quero trazer aqui para você algumas informações importantes para você ficar de olho, para a gente estar acompanhando essa semana, principalmente com o que está acontecendo com o mercado tradicional e impactando aqui no Bitcoin. Confesso para você que não estou achando o Bitcoin bonito. O Bitcoin está começando a ficar mais feio, não está conseguindo romper resistências importantes, mas tem muita coisa para acontecer essa semana que pode ajudar a impulsionar o Bitcoin e também as altcoins. Hoje a gente vai falar de altcoin, tá bom? Então fica aí até o final, que lá no final a gente vai falar sobre algumas altcoins, pontos importantes, principalmente para você que busca um trade, busca um altcoin para estar se posicionando, quer baixar preço médio de alguma altcoin ou até mesmo está com medo e pensando em vender. Quero passar essas informações aqui para você ficar atento para o decorrer dessa semana, tá bom? Abertura de mercado, a gente tem algumas coisas acontecendo, o mercado está travado ali em um determinado ponto, mas enquanto isso a gente tem altcoin subindo bastante. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Antes de falar sobre gráfico, antes de passar essas informações para você, eu vou passar aqui algumas notícias importantes para você ficar de olho no decorrer dessa semana, tá? E olha isso daqui, os caras sabem jogar, tá? Donald Trump, os caras lá que tá no governo atual sabe o que tá fazendo, os caras sabem jogar. A gente precisa admitir isso. Não que o que eles estão fazendo seja algo bom, a gente vai aplaudir de pé o que eles estão fazendo, não. O que eu quero comentar aqui com você é que os caras estão fazendo algumas jogadas que parecem não fazer sentido nenhum, mas que no final das contas faz algum sentido quando a gente vai entender a fundo. Porque, olha só, há algumas semanas atrás a gente tinha o mercado sendo movimentado de forma negativa com os cortes de empregos criado ali pelo DOGE. O DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, está tentando cortar alguns empregos gerados pelo governo anterior e que mexeu no mercado previamente quando saíram essas notícias de que isso iria acontecer. Só que olha o que aconteceu logo em seguida, faz pouco tempo isso daqui. Jeremy Powell, o presidente do Fed, já afirmou que caso o mercado de trabalho sofra muitos cortes, será obrigado a reduzir taxa de juros. Ou seja, o que eles fizeram lá atrás para tentar diminuir o emprego e diminuir o emprego governamental gerado pelo governo anterior, talvez seja para tentar manipular o Fed a diminuir os juros. Quando a gente fala de diminuição de taxa de juros, pessoal, a gente está falando de fácil empréstimo para a empresa, mais dinheiro no mercado, a gente tem um estímulo maior no mercado tradicional. Com isso, a gente vai ter mercado de renda variável subindo, a gente vai ter as pessoas tirando dinheiro da poupança porque os juros estão baixos. Se os juros estão baixos, por que eu quero ter dinheiro aqui na poupança, sendo que eu posso colocar parte dele em renda variável e tentar surfar uma valorização mais interessante? Porque a manada está fazendo isso. Então, se a gente tem diminuição de taxa de juros, a gente tem a possibilidade de valorização no mercado de renda variável. Porém, tem aquela questão. Tem a questão das tarifas do Donald Trump, que começa agora, já na virada do trimestre, agora em abril, início de abril, e as tarifas movimentaram muito o mercado. Só que tem um detalhe importante aqui sobre as tarifas que você precisa ficar atento, tá? As tarifas do Donald Trump vai acontecer. E talvez já tenha sido precificado com a queda do mercado. Dow Jones, S&P, Bitcoin, ações, talvez já tenha sido precificado as tarifas. Só que quando de fato acontecer, será que o mercado vai cair mais? Vai sofrer com a imposição das tarifas? Ou será que o mercado já precificou tudo isso e a gente pode ter a correção da queda que já aconteceu, da precificação que aconteceu no decorrer das últimas semanas? Ou será que também é mais uma jogada do Donald Trump para chamar os outros países para uma negociação e falar, olha, se você tirar as taxas aí que você está impondo sobre mim, eu vou tirar também a minha taxa recíproca. Então, talvez a gente tenha aí já na virada do trimestre algumas coisas acontecendo que pode ajudar a impulsionar o mercado, onde a gente tem um mercado muito negativo agora, caindo bastante. A gente está vendo o S&P 500 despencando, Dow Jones despencando. Talvez eles tentem fazer alguma coisa para manipular o mercado, para fazer com que o mercado volte. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso também e observar o outro lado da história, tá? E os caras, como eu disse, sabem jogar. Os caras não estão no mercado para fazer coisa sem noção e sem pé nem cabeça. Então os caras estão jogando de fato, assim como eles jogaram com a reserva de Bitcoin. Todo mundo acreditando na criação e não passava na cabeça de ninguém que eles iriam fazer o que fizeram. Pega os Bitcoins que já tem e nomeá-lo como reserva. Apenas uma reserva simbólica e não estratégica. Ninguém
imaginava que isso ia acontecer, os caras fizeram isso, tá? Os caras sabem o que estão fazendo. E olha só, tem notícia interessante aqui, tá? Bilionário Tim Draper prevê Bitcoin a 250 mil. Não acredito Bitcoin a 250 mil. Mas é interessante a gente ver esses caras falando sobre isso, tá? Não é porque eu não acredito que eu vou desmerecer a análise do cara. O cara é um bilionário. Quem sou eu perto desse cara? Então a gente precisa ver isso daqui e entender o porquê ele acredita nisso. E um detalhe importante, esse mesmo cara, ó, lá em 2014, ele também comentou sobre Bitcoin e ninguém acreditava, tá? Que Bitcoin ia chegar em 10 mil dólares por unidade em 2017. Ninguém acreditava que Bitcoin, poucas pessoas na verdade, né, acreditavam que Bitcoin iria chegar a 10 mil em 2017. E ele falou e acertou que Bitcoin iria chegar e formar uma alta máxima histórica em 10 mil. Depois foi 20, depois foi 50 e assim sucessivamente. Agora 100 mil dólares por unidade alta máxima do Bitcoin. E agora ele está falando que Bitcoin pode chegar a 250 mil agora em 2025. Será que acontece? Eu acredito ali nos 150, para mim tá bom. Mas se acontecer 250, também tá positivo, porque eu sei que vocês vão estar ganhando dinheiro aí também, tá? E olha só, ele falou lá no podcast que Bitcoin, ele acredita para esse ano, até final do ano, 250 mil. E ele fala, não é só uma especulação, tá? Ele dá alguns fatores. Primeiro fator, halving que aconteceu em 2024. Depois que a gente tem um halving no ano seguinte, a gente tem a valorização, a maior valorização do mercado acontecendo. Depois a gente tem a criação de demanda institucional, que está aumentando com a criação dos ETFs. Agora a gente teve algumas vendas de ETF, inclusive 5% das pessoas que têm o ETF de Bitcoin começaram a fazer algumas realizações. Então a gente não precisa sair se assustando acreditando que está todo mundo vendendo. Apenas 5% fizeram algum tipo de realização ali no ETF de Bitcoin. Então aqui a gente continua com a demanda institucional. A gente teve um pequeno outflow acontecendo no decorrer das últimas semanas, mas quando a gente vai ver como um todo, a gente vê que foi só 5% das pessoas, tá? Mas a demanda ainda existe. E depois a gente tem a expansão global e a adoção estatal. A gente está tendo ali o governo dos Estados Unidos criando reserva estratégica, uma criação simbólica, mas já tem uma notícia que eu vou passar aqui para você da possibilidade de que os Estados Unidos podem começar a comprar. Além das reservas federais, tem também as reservas estaduais que eles estão lutando para conseguir. E só com as reservas estaduais, a gente está falando de uma pressão, de uma demanda grande ali para Bitcoin. Isso pode ajudar a Bitcoin também, tá? Depois a gente tem isso daqui, ó, Strategy estaciona, não está comprando muito como estava comprando antes, a gente não tem ali grandes divulgações do Michael Saylor sobre Bitcoin, está estacionado, está parado. Mas Casa Branca planeja comprar mais Bitcoin. Olha o que eu disse para vocês. E Bitcoin aqui, ó, tá sofrendo, pode sofrer uma demanda estatal. Pode não ser a federal, com a criação de reserva federal. A gente tem a criação da reserva federal lá dos Estados Unidos, com os Bitcoins que eles já têm uma reserva simbólica, mas tem as estatais que eles estão tentando criar. Tá bom? E aqui, olha só, a gente teve um funcionário da Casa Branca que disse na quarta-feira, dia 13, a uma sala cheia de figurões do mundo das criptomoedas, que o governo quer adquirir o máximo de Bitcoin possível. Será que isso vai acontecer? Não dá para saber, tá? Os caras estão jogando. Isso daqui é um jogo, tá? E não dá para saber se de fato eles vão comprar. Porém, a gente sabe que estão lutando para conseguir as reservas estaduais. E se começarem a comprar, os estados começarem a comprar, a gente já vai ter uma grande demanda. Se por algum motivo o presidente também quer comprar mais Bitcoin para ter em reserva federal, aí sim a demanda vai ser ainda maior. A gente precisa ficar atento a isso daqui também, tá bom? Notícia bem interessante para a gente ficar de olho. Depois a gente tem o Trump anuncia tarifas recíprocas e setoriais para 2 de abril. Já comentei sobre isso daqui, tá? A gente precisa ficar de olho nisso. O que tinha que acontecer com o mercado, na minha opinião, já aconteceu, já foi precificado. Para o que vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer lá no dia 2 de abril. Então, no dia 2 de abril, a gente tem o inverso acontecendo, tá? A gente já não vai ter mais o pânico, a gente já não vai ter mais o medo, porque a gente sabe que vai acontecer dia 2 de abril. Então, a gente já tem a precificação. E se por algum motivo a gente tem o Donald Trump tentando uma negociação, os outros países tentando uma negociação, porque não faz sentido eu sair taxando todo mundo, enquanto todo mundo volta me taxando, eu taxo de volta, a gente só está criando mais inflação. Então não é de interesse para o mercado, para nenhum país isso. E se por algum motivo eles negociam ou sai ali alguma possibilidade de voltarem atrás, a gente vai ter o mercado voltando tudo para o patamar que estava antes da divulgação de tarifas contra os países, tá? E olha só que interessante, nessa quarta-feira a gente vai ter divulgação de taxa de juros, tá? Então a gente vai ter a projeção de taxa de juros que vai acontecer
nessa quarta-feira, junto com diversas coletivas, tá? Declaração do FONC, taxa de alvo do Fed, a gente vai ter coletivas saindo ali para a FONC e para o Fed também. Então, isso daqui são informações importantes para a gente ficar de olho, porque essa semana pode ser uma semana em que o jogo pode virar para o mercado. Pode ser ajudado bastante, ou talvez a gente tenha ali com as falas. A taxa-alvo já não vai ser tão interessante, porque a gente sabe o que vai acontecer. Já tem a projeção, a gente sabe que vai permanecer em 4,5. Mas as falas deles serão muito importantes para a gente estar acompanhando. Quando eu venho aqui para o gráfico do Bitcoin, isso daqui vocês já sabem, já passei diversas vezes. Inclusive se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo e eu estou aqui todos os dias para trazer análises como essa e informação para você. Então, se inscreve no canal, tá bom? E se o vídeo fizer sentido para você, deixa o like. E ó, quero agradecer a todas as 70 mil pessoas aqui do meu canal. Chegamos a 70 mil pessoas, tá? Isso é um símbolo de confiança e de que eu estou seguindo no caminho certo em trazer bons conteúdos aqui para vocês, tá? Rumo a 100 mil, agora conto com você para a gente chegar nas 100 mil pessoas aqui no meu canal do YouTube, tá? Mas antes disso, eu já quero agradecer a todas as 70 e vamos chegar nas 100 mil pessoas, vamos impactar o máximo de vidas possível aqui com o mercado cripto, tá bom? Então conto com você pro like, conto com você pros comentários, deixa aqui o comentário, deixa a sua opinião, quero saber de você o que você está fazendo agora, quero saber o que você acha aqui também que pode acontecer com o mercado na virada do trimestre, tá? E vamos voltar aqui para nossa análise. Ó, Bitcoin, isso daqui vocês já sabem, a gente está de olho nessa formação de cunha para Bitcoin, mas a gente precisa de Bitcoin rompendo a região de 84. Lembra quando eu falo para você, pessoal, a gente precisa de volume. Se Bitcoin está passando de uma determinada região de resistência e ele não tem volume, ele não vai segurar. Isso eu ensino todos os dias aqui para você. Todos os dias eu sempre falo a mesma coisa. Para Bitcoin romper uma resistência, ele precisa ultrapassar com volume. Inclusive, olha só, a gente estava acompanhando isso daqui. Enquanto o Bitcoin estava tentando romper 94, vindo para muito próximo de 95, o volume estava caindo, pessoal. A gente estava saindo de 30, foi para 28, foi para 20, foi para 19, foi para 17 e veio caindo enquanto ele tentava romper. O que vai acontecer? Ele vai voltar. Por quê? À medida que ele está subindo, as pessoas interessadas em negociar estão diminuindo. Então, ele não vai ter força suficiente para continuar, tá bom? Isso daqui é importante a gente estar acompanhando à medida que ele tenta romper essa região de 84 mil dólares por unidade. Então, se ele tenta mais uma vez romper essa região de 84, ele precisa aqui de volume. O volume precisa estar subindo. 24, atualmente, vai para 26, 30, 35, 50 bilhões. Aí sim, a gente tem rompimento e alvo para Bitcoin em 92 mil dólares por unidade. Inclusive, se você quer aprender a fazer isso daqui, se você quer aprender a fazer esse tipo de análise, quer estar junto comigo, quer estar lá na minha comunidade, eu sempre alerto isso daqui lá na minha comunidade, tá? Sempre passo as informações. Pessoal, agora Bitcoin está passando, mas ele está perdendo volume, então ele vai voltar. Ou a gente tem a oportunidade de trade aqui, a gente tem a oportunidade de estar fazendo uma operação, sempre passo isso na minha comunidade VIP. Quer fazer parte da minha comunidade, quer aprender a estar fazendo essas análises aqui, você tem a oportunidade de estar aprendendo comigo e estar também participando do meu grupo VIP. Olha só, é só você vir aqui nesse site que está na descrição e aqui você vai ver um pouco mais de informação sobre o meu treinamento, sobre o meu grupo VIP, sobre os benefícios, sobre o histórico de pessoas que estão lucrando. Olha isso daqui, pessoas lucrando. Na última pernada a gente conseguiu fazer muito dinheiro. Acredito em mais uma pernada de mercado e quando chegar essa pernada de mercado, quero que você esteja aprendendo a fazer isso daqui e esteja junto comigo na minha comunidade para a gente estar fazendo dinheiro junto nessa última pernada que a gente vai ter no mercado, tá? Então, se você não está na minha comunidade, se você não está aprendendo, muito cuidado porque você pode ver o mercado subindo e ficar de fora. Quando a gente tem a última pernada, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue fazer trade de curto prazo, trade de médio prazo, fazendo ali swing trade, position trade. A gente consegue acumular para spot e surfar em carteira, realizar em bons pontos, que eu vou passar também pontos de realização nas carteiras que a gente tem lá na comunidade e também nas carteiras que você tem aí. Eu vou passar regiões para você estar realizando, colocando lucro no bolso. Então, tudo isso você ganha lá na comunidade, tá? Então, é só fazer parte do treinamento e você vai fazer parte de 2 cursos, tá? 2 treinamentos. O Position Pro, para você aprender a ganhar mais altcoin,
aprender a utilizar o Position Trade e também, como bônus, você vai ganhar o treinamento do gráfico ao lucro, onde você vai aprender do básico ao avançado, tá? Então, o Position Pro é um treinamento avançado, mas por esse motivo, por ser mais avançado, por ser mais denso, eu também estou disponibilizando para você o treinamento do gráfico ao lucro, onde você vai aprender do básico, desde como fazer uma análise, a como utilizar uma exchange, a como fazer ali as suas primeiras análises utilizando contratos futuros, como fazer e utilizar contratos futuros desde o básico até o avançado. E também o treinamento Position Pro, tá? Link na descrição. Vai estudar para você conseguir surfar a última pernada de mercado, tá bom? Voltando aqui para mercado, olha só, a gente tem um Bitcoin preso nessa cunha. Bitcoin, pessoal, ele não está conseguindo romper aqui essa região de 84, então ele pode voltar sim para essa região de 81, 82 mais uma vez, tá? Por isso que a gente fica atento, e a gente fica atento também com essas regiões de 78, porque se chegar aqui, a gente vai ter a oportunidade de estar pegando operações. Então, para você que está fora do meu treinamento, do meu grupo VIP, você não vai saber o momento que eu vou estar entrando na operação. Eu divulgo lá, tá? Não passo aqui no canal, eu divulgo lá no meu grupo VIP essas regiões de operação e também onde que eu estou operando. Por quê? Aqui a gente tem o Bitcoin com a possibilidade de voltar para essas regiões de base para depois dar uma agulhada e subir lá nos 92. Ou se já romper agora, já é para os 92. Mas as oportunidades podem estar nas altcoins. Olha a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin muito em breve vai perder aqui essa linha de tendência de alta, e quando ele perder essa linha de tendência de alta, a gente vai ter boas oportunidades nas altcoins, porque ele vai vir muito rápido, assim como foi quando ele perdeu essa linha de tendência de alta. Ele estava formando aqui essa linha de tendência de alta, estava subindo muito, olha só, é muito nítido isso daqui pra gente, estava subindo muito e perdeu essa linha de tendência de alta nesse momento. E assim que perdeu essa linha de tendência de alta, a gente teve uma queda de aproximadamente 6 a 7% na dominância. Nesse momento aqui, quando a dominância estava chegando nessa região de 54, 55, a gente tinha altcoins subindo 200, 300, 400%. Esse foi um dos momentos mais lucrativos do ano passado. A gente conseguiu fazer 100 mil, 200 mil, 300 mil reais em operação aqui nesses momentos, quando a dominância estava caindo e as altcoins estavam explodindo. A mesma coisa aqui, pessoal. A dominância, acredito que também vai romper mais uma vez e vai ter mais uma pernada de baixa, trazendo a dominância para 55, 54, onde mais uma vez a gente vai pegar diversos trades e também vai conseguir surfar 100, 200, 300 mil reais em uma única operação, tá bom? Então, uma única operação pode colocar muito dinheiro no seu bolso, tá? Quando a gente vem para altcoin, para ficar de olho, olha só, Solana, olha como está interessante o Solana. Já falei algumas vezes aqui sobre Solana e olha o fechamento semanal do Solana. O Solana conseguiu fechar o semanal acima dessa região de suporte em 125. O AVAX também está bem interessante quando a gente vai ver o AVAX no curto prazo. Muito em breve o AVAX vai conseguir romper essa cunha e no rompimento a gente vai ter o AVAX dando um pump. Atenção para o AVAX, tá? Já falei sobre o AVAX aqui no canal. VeChain, olha o VeChain, mesma formação e muito próximo de romper. O VeChain, inclusive, eu estou de olho aqui para um trade de curto prazo no VeChain. Bom, então fique atento aí ao VeChain também. A gente tem o Ethereum não está tão bonito, tá, pessoal? Confesso para você que o Ethereum é uma das altcoins que mais estão feias aí para o semanal. No semanal, olha o rompimento que o Ethereum fez. Ele não está conseguindo voltar para cima dessa região que era para ser uma região de suporte. E o suporte para Ethereum está aqui, ó. Qualquer queda para mercado, qualquer queda para Bitcoin, o Ethereum volta direto para $1.500 por unidade. Assim como tem essas altcoins aqui para a gente ficar de olho e pegar alguns trades, tem diversas outras altcoins e eu vou estar passando essas altcoins lá no meu grupo VIP. Então, se você quer fazer parte, quer estar aprendendo, quer estar tendo um bom acompanhamento, é só fazer parte do treinamento Position Pro e você vai ganhar do gráfico ao lucro e também diversos outros bônus lá dentro da minha comunidade, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo em um próximo vídeo. Foi.